Olá, meus queridos amigos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Me sinto muito honrado e feliz em poder participar, deixar aqui a minha singela contribuição a esse grande projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Que maravilhoso projeto! Muito obrigado pelo convite. Sou muito grato a todos vocês e gostaria de, antes de iniciar a falar de um tema grandioso de Amélia Rodrigues, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais dessa casa de luz e pedir aos amigos que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, que, se possível, colocar um copinho com água ou uma garrafinha com água, que com toda certeza durante a nossa live, como também de outros tantos corações amigos, possam os amigos espirituais colocarem os eflúvios, os remédios, as energias, daquilo que com toda certeza todos nós precisamos. Gente, nós escolhemos uma lição maravilhosa de Amélia Rodrigues, que está no livro Primícias do Reino. E a lição é a número 11, intitulada O Tabor e a Planície. Lembrando que, através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse grande divulgador da doutrina de 92 anos de idade, nesse 2021, ainda continua nativa, trazendo a todos nós, através da sua palavra simples e fluente, dinâmica, profundas reflexões. E dessa forma, Amélia Rodrigues, ela nos trará grandes informações do mundo espiritual. Para mim, Amélia Rodrigues é um espírito sublime, porque de uma forma especial ela nos traz informações maravilhosas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre fazendo uma ponte com aquilo que nos trouxe os evangelistas. E aqui, de uma forma especial, ela faz um estudo em cima do capítulo 17 de Mateus, dos versículos 1 ao 27. E dessa forma, Amélia Rodrigues inicia dizendo que Jesus, junto a João, Pedro e Tiago, ele sobe o Monte Tabor. E ela faz um relato assim muito interessante, que diz que a jornada é longa. Na conquista do monte, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Então, o espírito Amélia Rodrigues nos traz assim informações detalhadas de um acontecimento ao qual encontramos no Evangelho de Mateus, de uma forma assim mais superficial. Com a doutrina espírita, vai abranger determinadas situações que até então nós não tínhamos conhecimento. E aí Amélia Rodrigues continua. Atingindo o acume, o mestre se põe em oração. Os discípulos suarentos e cansados adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio
envolve tudo e todos. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Então aqui nós gostaríamos de lembrar aos nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo que Jesus, o governador da terra, que renunciando às regiões mais sublimes, em todo o seu ministério de amor, jamais prescindiu da oração. Durante toda a sua vida aqui na terra, durante todo o seu trabalho, ele nos mostra a importância, a necessidade de estarmos sempre ligados ao plano espiritual em oração. E Jesus sabia perfeitamente, embora ele seja o governador da terra, embora ele seja aquele que nos trouxe o Evangelho, que é a Boa Nova, ele estaria constantemente em conexão com o plano maior e com toda certeza em comunhão com Deus, através da oração. É importantíssimo, né? Essa explicação de Amélia Rodrigues. E ela continua. Os companheiros dormem, vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com as vestes incendiadas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Dessa forma, nós vamos observando, através de mais uma lição maravilhosa, né, que Jesus em oração se resplandece, se torna luz. E nós aprendemos com a doutrina espírita, através das leituras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Victor Hugo, que quando os espíritos amigos chegam em determinado local para ajudar outros que se encontram em sofrimento, eles se colocam em oração. E dessa forma, os espíritos nos relatam que eles se banham de uma grande luminosidade para ajudar os que sofrem, os que estão na retaguarda. E muitas das vezes, aqueles a quem eles vão atender se ajoelham e dizem assim: por quem sois anjos de Deus? E eles respondem: não somos anjos, somos apenas teus irmãos. Nós vamos lembrar aqui que após a crucificação, no terceiro dia, quando Maria de Magdala adentra o túmulo para levar o óleo que deveria passar no corpo de Jesus, ela relata, o evangelista relata, que Maria diz que sobre o túmulo existe lá um ser luminoso. Vejam que interessante, né? Como é interessante o poder da oração. E quantos dos nossos irmãos aqui encarnados, com toda certeza, se envolvem nessa oração, envolvendo nessa oração, se iluminam. E é claro que infelizmente nós não podemos ver, mas a oração nos trazem, né, a resposta do mundo espiritual. Então Jesus está ali, se resplandeceu, junto de Moisés e Elias. E nós gostaríamos aqui de lembrar, né, que Moisés viveu há 14 anos antes de Jesus, no século XIV, né? E dessa forma, o legislador hebreu, na figura de Moisés, ele tem a tarefa de libertar o povo cativo das mãos do faraó. E naquela época,
nós já sabemos, né, que eles já tinham aquela prática da comunicabilidade com o mundo espiritual. E de uma forma equivocada, porque eles questionavam sobre as questões mais corriqueiras. E Moisés sabia que existiam as comunicações, mas não permitia. Porque, como acontece até nos dias de hoje, tem pessoas que vão, né, questionar os espíritos sobre aquilo que nos compete. Com quem será que eu vou me casar? Será mesmo que eu ganharei na loteria? Será mesmo que eu teria aquele emprego prometido? E assim por diante. Então Moisés proíbe a comunicação com os mortos, que na verdade não existem mortos, porque no mundo espiritual eles estão vivos, assim como nós. E dessa forma, quando Moisés liberta o povo do Egito e vai para as terras de Canaã, depois de um tempo, lá também os profetas recebem comunicações do mundo espiritual. E aí nós vamos encontrar, gente, lá em Números, capítulo 11, versículos 27 em diante, que tem duas pessoas de nome Eudade e Medade que profetizaram. São profetas, como os médios, estão no meio do mundo espiritual ao mundo material. E uma pessoa vai até Moisés e diz assim: Moisés, proíbe-os. E Moisés responde-lhes: Oxalá todos pudessem profetizar como Eudade e Medade, porque recebe as informações do mundo espiritual a título de informações, de dar uma nova diretriz, de mensagens que vêm mostrar o grande amor de Deus por todos nós. E é interessante também lembrarmos, né, que o próprio legislador hebreu, que havia proibido a comunicabilidade, a comunicação com os mortos, vem ele mesmo, em pessoa, em espírito, conversar com Jesus. Com toda certeza, não se sabe o que ali foi conversado, mas tanto Moisés quanto Elias vêm estar com Jesus para o grande empreendimento da Boa Nova. E os discípulos que estavam ali disseram: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque na verdade não sabiam o que dizer. O mestre fita-o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor. A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Então, essas manifestações do mundo espiritual muitas vezes também geram pavor, geram medo do desconhecido. Lembramos, né? Vamos lembrar lá de Zacarias, quando ele entra no templo para orar e à sua frente se materializa o anjo Gabriel, envolto numa grande luminosidade. Imagine você ali com os olhos fechados, orando, à meia luz, e de repente um ser luminoso, ao qual ele diz: Zacarias, não se temorize, não tenhas medo. Eu sou Gabriel, venho da parte de Deus dizer-lhe que as tuas orações, as tuas preces foram ouvidas e você será pai, né, de João, que será o precursor. Pois bem, o Rabi, no entanto, exige de silêncio, para que naquele momento não diga nada a ninguém. Mas depois isso será revelado, né? E Jesus diz assim: desçamos.
E os discípulos respondem: não poderíamos aqui demorar-nos? E Jesus então retruca: busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no ergástulo, no cárcere, na prisão, das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Desculpe. Os homens para quem eu venho nos esperam. Gente, essa passagem que Amélia Rodrigues Espírito nos traz é simplesmente divina, mostrando que a nossa é a glória para eles. Jesus veio para os sofredores, para aqueles que necessitam. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no ergástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Então, é o que nós aprendemos sempre e dizemos também, né? A todos aqueles que anseiam um dia estar no céu, no nosso lar, num posto espiritual maravilhoso no mundo espiritual. Gente, aqueles que galgam um degrau melhor, terá como objetivo ajudar os que estão na retaguarda, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca nos abandonou, que nunca nos abandona. Não temos a ilusão de acreditar que Jesus está lá crucificado. Nós somos daqueles que devemos pregar o Jesus descrucificado. Ele deixou a cruz e está junto de todos nós, está junto de todos aqueles que de fato acreditam na sua presença, no seu amor e no muito que ele pode nos fazer. Não nos iludamos em acharmos que um dia, estando no céu, nós haveremos de termos o descanso eterno. Não teremos. Não teremos de forma nenhuma. Porque aqueles que se sublimam haverá de trabalhar duplicadamente, triplicadamente, como nos diz aqui Amélia. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam, olha que interessante, para eles sejam nossas alegrias, a alegria de servir, de ajudar, de amparar, de favorecê-los, né? E para nós as suas dores. Ou seja, estaremos sempre onde houver uma lágrima de dor, de sofrimento. Dessa forma, continua Amélia Rodrigues, Rabi, indagam como receosos. Diz os escribas que é mister que venha primeiro Elias. E Jesus diz, Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista, renascido e não ressuscitado, surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Gente, essas pessoas dessa época, eles acreditavam na palingenesia, na metempsicose.
que eram ideias que veio lá do antigo, da Índia antiga, depois vem para o Egito, depois vem para a Grécia, que são ideias das reencarnações sucessivas, da pluralidade das existências. Em determinado momento, os seres humanos passam a acreditar que, além do corpo, existe alguma coisa a mais. Existe um ser pensante que sobrevive à decomposição, à morte do corpo. É claro, né, que o nosso querido Kardec também vai fazer um estudo sobre a metempsicose, porque muitos acreditavam erroneamente que a alma humana que não teve uma boa conduta aqui na Terra poderiam voltar a reencarnar em animais dos mais diversos, para depois serem perseguidos, para serem mortos, né? Poderia reencarnar em aves, em peixes, em animais da floresta, em lobos. E Kardec esclarece de uma forma muito tranquila que quando o espírito atinge o degrau de seres humanos, não há mais possibilidade de voltar a ocupar um corpo de um animal, né? Porque o espírito não retroage, não retrógrada. Embora Leon Denis tenha dito que o princípio vital, o espírito, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, são etapas assim de milênios e de milênios e de milênios. Então, quando o espírito atinge o patamar da humanidade, não tem como mais retroagir. E na verdade todos eles sabiam, né? Como sabiam também a diferença entre reencarnação e ressurreição. Então, quando eles questionam Jesus, eles percebem tranquilamente que João, né, é o espírito de Elias reencarnado e não ressuscitado, claro, porque João esteve lá junto deles há pouco tempo, que é o precursor, e ele foi morto, ele foi executado numa festa de Herodes, foi decapitado, né? E dessa forma, as entidades espirituais nos informam que Elias viveu no ano 900, não, no ano 900 antes de Jesus. E ele foi um grande sacerdote, uma pessoa temente a Deus, pregou o monoteísmo, mas existiam aqueles, né, que os adoradores, os politeístas, os adoradores de Baal, né, adoradores de Baal, das moscas, né? E aí ele manda matar mais de 450 adoradores a fio de espada. E isso fica na mente de Elias, ao qual ele um dia ele volta à terra, na figura de João, e ao qual também terá uma morte trágica, onde será decapitado. Dessa forma, né, Amélia Rodrigues continua: os espíritos estão estuantes de felicidade, a festa em seus corações. Pois bem, Jesus desce do monte, junto com os discípulos, com Pedro, Tiago e João, e chegando lá embaixo, Jesus, olhando aquela cena de um pai que havia levado um filho que ele muito amava, que estava envolvido por entidades demoníacas, segundo eles, né?
levou aos discípulos e eles não conseguiram afastar aquela entidade que subjugava, queria matar o filho. E Jesus pergunta: que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. E o homem diz a Jesus: se podes, apela o Pai, salva meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Gente, isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque aquele pai que ama um filho, tem uma esposa, eles gastaram tudo, eles fizeram de tudo para ajudar o filho. Levaram em vários lugares e não conseguiram ajudar aquele problema que o filho está passando. E ele o ama muito, ele está com medo de perdê-lo. E aí ele ouve falar do Rabi, de um certo Jesus, que havia realizado muitas curas. Mas diante do seu sofrimento, ele diz assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aí olha que a Amélia Rodrigues fala, porque Jesus é o sublime amigo, é um amigo de todos nós, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. O Rabi se comove. O semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta. Com veemência e compaixão, compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Então, nós que estamos aí à frente, né, de um trabalho simples, tentando também divulgar o Evangelho, a mensagem do Cristo, somos muitas vezes defrontados, né? Somos muitas vezes pegos das nossas dúvidas, das nossas incertezas. Mas Jesus, sem mágoa alguma, está sempre conosco e nos compreende as nossas fraquezas. Embora conta conosco, né? Que somos os convidados a espalhar as sementes da boa nova. Então Jesus toca naquela criança, o espírito que estava envolvendo o afasta. Logo depois, Jesus vai até ele, né? Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. Dessa forma, foi curado aquela criança, né? Simão, então, Simão Pedro, traduzindo o que os outros queriam perguntar, foi até Jesus e disse assim: Senhor, por que eles não puderam expulsar o espírito imundo? E Jesus diz assim, ó que também interessante. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo. Esclareceu Jesus. Lembrando que ele fala em casta, né? Castas são diversas categorias de espíritos, como muito bem Kardec vai fazer, nos elucidando no Livro dos Espíritos. Diversas categorias de espíritos brincalhões, espíritos infelizes, espíritos sofredores, mas espíritos também empedernidos, envolvidos na vingança e no ódio. Então, esta casta, diz Jesus, somente com muita oração e jejum. Por isso a importância, né, de nós nos apegarmos na oração todos os dias, e levarmos o pensamento, conversarmos com o Pai. E o jejum aqui é jejum de comportamento
que denigre, procurando nos policiar. Não vamos falar aqui, né, de inúmeros comportamentos, porque todos nós sabemos. Sabemos por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina que nos esclarece, não nos impõe nada, ela nos elucida para que possamos, a cada dia, sermos melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Continuando, Amélia Rodrigues diz assim: antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram. A morte não os transformou. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se, sofrendo-as, irmanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Muito propício à mensagem de Amélia Rodrigues. Aqueles que durante a vida cultivaram o amor, o bom relacionamento, as boas amizades, aqueles que têm um trabalho maravilhoso dessa instituição espírita, Mestre de Amor, com toda certeza, ao partir para o mundo espiritual, continuarão ligados às verdadeiras amizades, aos seus trabalhos, às suas afetividades, acontecendo de forma idêntica àqueles que cultivaram o ódio, a maledicência, a vingança, a raiva, a mágoa, a tristeza, a dor. Porque a morte é como transpor a porta. É sair de um ambiente e ir para o outro. E ao transpor a porta, ninguém se modifica de um momento para o outro. E muitas das vezes, nós vamos lembrar aqui, que aquele que sofre uma grande obsessão é muito mais culpado. E nós gostaríamos de relatar aqui uma historinha bem simples que aconteceu e nos foi narrado pelo Chico, né? Que encontra-se no livro O Inesquecível Chico, que diz assim que lá no comecinho, lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, né, e o irmão dele pedia a Emmanuel um grande trabalho. E ali, muitas das vezes, manifestavam-se entidades obsessoras. Chico era um médium. Chico recebia entidade e o irmão doutrinava, esclarecia, orientava. E numa dessas vezes veio um espírito, né, de um negro que obsidiava aquelas 3 moças, que muitas vezes fazia com que ela se rastejasse, comesse vidros. É relatado no livro, né, lindos casos de Chico Xavier no Ramiro Gama. E assim foi muito tempo ele tentando doutrinar, até que ele deixou aquelas moças. Ele disse assim: eu estou deixando elas, né, pelo trabalho que eu vejo em vocês, na sinceridade, no amor, no carinho e no respeito. Porque eu estou vendo vocês dentro da casa espírita. E quando vocês saem daqui, eu acompanho vocês na rua, nos seus lares, no seu trabalho. E percebi que vocês seguem o que diz o Evangelho do Cristo. Mas eu quero dizer a vocês também que eu não sou obsessor. Eu não sou obsessor. Eu tenho muita mágoa dela, sim. Mas eu estou tentando compreender o Evangelho do Cristo, da forma com que vocês estão trabalhando. Então, há um relato maravilhoso desse espírito, dizendo que, numa encarnação passada, ele foi um negro escravo. Era casado, tinha filhos, né? E
foi muito judiado por aquelas 3 moças. Elas eram donas de uma grande fazenda e dessa forma elas judiavam dos negros. E ele achou por bem um dia fugir. Fugir. Ele foi pego por um capitão do mato, trouxe de volta. Então uma delas, ao qual ele mais obsidiava, mandou fazer um buraco no chão, colocou o corpo dele, deixando de fora somente a cabeça. E ele pediu humildemente: Sinhazinha, não me mate, me perdoe daquilo que eu fiz, me dê uma nova oportunidade, eu tenho esposa, eu tenho filhos, por favor, Sinhá, não me mate, deixa eu sobreviver. E ela, ríspida e enérgica, dizia: você vai pagar, você vai dar exemplo a outros tantos. E ele enterrado ali com as mãos amarradas, com os pés, sem poder respirar direito, sem se alimentar, com sede. Ela então mandou colocar mel sobre a sua cabeça para que os animais à noite viessem mordê-lo. E ele dava gritos lancinantes. Mas sempre no outro dia ele pedia perdão. Senhor, me deixe viver, Senhor. Eu vou mudar de conduta, me perdoe, Senhor, me ajude. Mas ela não retrocedeu. E ele morreu numa situação muito triste, mas antes disso ele disse: se a vida continua assim, eu vou lhe perseguir em todos os lugares, inclusive nos infernos. Então, é uma mensagem trazida, né, por nosso querido Chico, mostrando que muitas vezes aquele obsessor foi alguém que padeceu muito nas mãos do obsidiado. Então há a necessidade de um carinho muito grande para aquele que vem buscar ajuda na casa espírita, envolvidos por entidades que nos do bem, lembrando que por trás dele existe uma figura que muito sofreu, que é um filho de Deus, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E assim, Amélia Rodrigues diz aqui nesses finalmente: por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. É o que a maravilhosa doutrina nos traz e exige de todos nós, que nos pede, né? E finalizando, ela diz assim: diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. É exatamente esse amor que nos pede Jesus para que possamos continuar a sua maravilhosa obra aqui na Terra. Dessa forma, eu agradeço o carinho, a atenção, o prestígio de todos os nossos queridos irmãos que hoje, estão aqui compartilhando conosco essas profundas reflexões desse espírito Amélia Rodrigues, nessa belíssima lição, o Tabor e a Planície. Gostaria aqui de deixar o meu sincero agradecimento, o meu muito obrigado a todos vocês e pedindo que Jesus possa todos abençoar, nos fortalecendo e nos ajudando. Dessa forma, gente, muito obrigado, muita paz e muita luz a todos vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.